Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, já conhece o canal, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, mais uma vez, finalzinho do ano, dia 31 de dezembro de 2024. Se você é novo, nova, espero que tenha bastante gente nova por aí, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda e já fica sabendo que esse canal aqui é pra gente bater papo mesmo, pra gente ficar alerta e ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e que infelizmente a gente não conhece ninguém. Criminalidade existe em qualquer lugar do mundo e cabe a você cuidar da sua segurança, porque ninguém vai fazer isso no seu lugar. Gente, como eu tava com saudade de falar isso, estou tentando voltar pro canal de pouquinho em pouquinho, me organizar, tem muito trabalho, tem a vida pessoal da gente, mas estou querendo voltar a trazer esse conteúdo para vocês. De começo, não sei como vai ser, não sei quando que eu vou publicar vídeo, mas vou tentar, estou tentando. E quero também compartilhar com vocês histórias de relacionamentos tóxicos, abusivos, mulheres ou homens que conseguiram sair desse relacionamento. Então, na descrição aqui desse vídeo, se você tem uma história, se você já conseguiu pular fora de um tipo de relacionamento desse, se você quer que eu conte a sua história, porque isso pode ajudar alguém, pode dar força para alguém, inspirar alguém a sair dessa situação, me escreve um e-mail, conta a sua história, porque eu vou estar lendo aqui. Então eu vou tentar partir nesses dois tipos de conteúdo, os casos franceses criminais e também histórias de relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, relacionamento, difícil em todos os sentidos, porque isso pode sim ajudar muitas outras pessoas. Então se sinta à vontade para contar a sua história aqui, me escreva, tem aqui no e-mail, então escreve sua história se você tiver uma história desse tipo, se você se sentir à vontade, que eu vou compartilhar aqui com todo mundo. Você só deixa o primeiro nome, fala da onde você é, do Brasil ou do mundo, e eu contarei a sua história, sem entrar muito em detalhes. Esse não é o objetivo, realmente é passar a experiência e dar força para as outras pessoas. Eu voltei hoje aqui e já vou aproveitando para falar que hoje é um vídeo de caso criminal. E o caso que eu vou contar hoje para vocês é o caso da Ghislaine Leclerc, uma mulher de 57 anos que perdeu a vida no ano de 2010. E essa história que eu vou contar pra vocês é uma história de uma família cheia de segredinhos sórdidos, vocês vão ver isso no final. A nossa história se passa na cidade de Bourg-en-Bresse, a mais de 4 horas e meia da capital Paris. Fica ali no meinho da França, perto da Suíça. Cidadezinha calma, tranquila, mas no dia 28 de agosto de 2010, essa tranquilidade foi quebrada. Nesse dia, a Ghislaine Leclerc, de 57 anos, ela não compareceu ao almoço na casa do ex-marido, como ela tinha combinado. O ex-marido e as 3 filhas do casal, eles iriam almoçar juntos. A separação aconteceu há vários anos atrás, de uma maneira inteligente, tranquila, então eles se viam com frequência pelas filhas. Só que ela não foi. Como ela não apareceu, o ex-marido e a filha mais nova, de 17 anos, eles foram até a casa da Ghislaine. Chegando até a casa da Ghislaine, o ex-marido ele tinha a chave, logo ele abriu ali a casa e a filha já foi entrando, chamando a mãe, e nada da Ghislaine, nada da Ghislaine. Quando essa menina de 17 anos, ela chegou no quarto, ela viu a pior de todas as cenas. A mãe dela que estava jogada no chão, um mar de sangue, e ela estava sem vida, não tinha mais nada para ser feito ali, não tinha que chamar bombeiro, médico, nada. Diretamente eles chamaram a polícia. A polícia ela chegou ao local rapidamente e de cara a polícia percebeu que alguém tinha ido ali para executar a Ghislaine, para realmente estar tirando a vida dela. E que essa pessoa tinha feito tudo isso de um jeito muito certinho, muito direitinho. Não era um amador, porque não tinha pista nenhuma. A Ghislaine, gente, ela tinha 2 balas no peito e 2 balas no pescoço. E olhando assim, de perto o corpo da Ghislaine, a polícia viu que quem fez isso fez de perto. A polícia viu que a pessoa veio realmente para matar, para tirar a vida da Ghislaine. E vamos falar um pouquinho da Ghislaine. Quem era a Ghislaine? Ela era uma mulher discreta, ela gostava de dançar, cantar, conhecer pessoas novas, ela tinha vários amigos, ela não era ricona, mas tinha o dinheirinho dela, dava para aproveitar a vida. Ela amava ser mãe, se dedicava muito a isso. Aparentemente ela não tinha nenhum inimigo e ela se entendia super bem com todo mundo. E nesse auge aí, das investigações que estavam começando, ninguém entendia por que alguém queria tirar a vida dela. Olhando o local do crime, a
A polícia viu que não tinha nenhum DNA, cabelo, digital, não tinha nada, não tinha arma do crime. Eles acharam a chave da casa da Ghislaine estava jogada numa moitinha, né, no matinho ali do jardim. Ou seja, o assassino ele tirou a vida da Ghislaine, fechou a casa e para ganhar tempo ele jogou ali a chave no jardim e foi embora. Os interrogatórios, eles continuaram ali, estavam começando toda a investigação. Primeira pessoa que foi pro interrogatório foi o genro da Ghislaine, um cara chamado Sylvain Chucry, 46 anos. Ele era casado com a filha mais velha dela. E ele tinha visto a Ghislaine por último, por isso que eles começaram com ele. 6 dias antes do corpo ser encontrado, esse genro esteve com a Ghislaine. Porque ele teve um problema no carro dele e ele foi emprestar um dos carros dela. Ela tinha 2 carros. Então ele emprestou um dos carros dela, foi até a casa da Ghislaine, conversou com ela, tal, pegou o carro e voltou para a casa dele. 400 quilômetros era a distância da casa da sogra até a casa desse genro, né? E foi isso que ele falou para a polícia. Quem tinha apresentado Sylvain para a filha da Ghislaine foi a própria Ghislaine. Então ela gostava desse genro, aparentemente. Ela conhecia o Sylvain de um coral, que ela cantava no coral com ele, e um dia apresentou a filha mais velha para ele, os dois se gostaram, começaram a namorar, casaram e tiveram uma filhinha. História bonitinha aí, um casalzinho lindo. O Sylvain, ele era um pouco estranho às vezes, falava umas coisas nada a ver, umas coisas às vezes que não tinha sentido, mas era o jeito dele, às vezes ele falava umas coisas muito sem noção. Mas o pessoal era acostumado com esse jeito dele, meio desligado de ser. Investigando mais um pouquinho a vida da Ghislaine, a polícia descobriu que ela tinha sido casada 3 vezes. Com 18 anos, ela se casou com um cara chamado Jean-Marie. Com 25, ela se casou com o pai das 3 meninas. E o último casamento dela foi com um cara da Tunísia chamado Esdine. Ele tinha 25 anos e na época a Ghislaine tinha 51. Ela conheceu o Esdine num restaurante e foi amor à primeira vista. Mas era uma grande ilusão, né? O cara tinha muita diferença de idade, ele queria realmente a grana, né? A pouca grana que ela tinha. E rapidinho ele pediu o divórcio. Mas o divórcio foi muito tenso, porque a Ghislaine ela não queria dividir os bens que ela tinha pago com o dinheiro dela e o Esdine queria tudo, que ele queria ficar com as coisas. E não foi bem assim. Claro que a polícia quis interrogar esse cara, o Esdine, ele foi sim pro interrogatório e ele confirmou que o divórcio foi bem complicado, mas ele disse que ele nunca mataria a ex-esposa, porque isso não tem sentido para ele. No dia da morte da Ghislaine, por exemplo, o Esdine, ele não estava nada próximo da casa da Ghislaine. Foi olhado, né, no histórico do telefone dele, geolocalização, no trabalho também, ficou confirmado que ele estava bem longe dela. Então, rapidinho descartaram esse ex-marido. Mas ele podia ter mandado alguém para matar, não é verdade? Então os investigadores olharam a fundo, SMS, e-mail, mensagens, mas eles não acharam nada. O Esdine realmente, ele não tinha nada. E ele até ajudou a polícia dando uma pista a mais que ninguém tinha falado. Ele disse que a Ghislaine, ela tinha medo do primeiro marido dela, porque anos atrás ele tinha sido preso porque ele matou os pais da nova esposa, que é a esposa depois da Ghislaine, e ela tinha medo. A polícia pesquisou, né, esse Jean-Marie, o primeiro marido, e viu que realmente ele tinha ficado preso 20 anos e alguns meses ele estava solto. Então parecia um suspeito perfeito. Ele saiu, pegou a primeira esposa e matou. Por que não? Já matou 2, ficou preso 20 anos. O primeiro marido foi pro interrogatório e logo a polícia viu que ele também não tinha nada a ver com a morte da Ghislaine, porque ele estava em casa. A geolocalização do telefone confirmou isso e os próximos também confirmaram que ele estava em casa. Então não tinha nada a ver. Mais uma vez a polícia estava sem pistas e o tempo foi passando. Mais de 1 ano e meio depois, a gente já está em novembro de 2011, as filhas da Ghislaine, elas começaram a lembrar de uns comportamentos estranhos que o Sylvain, o genro, ele teve no dia do enterro da Ghislaine. Ele não foi no funeral e ele também não foi no enterro para dar um apoio para a esposa dele. Por quê? Daí a polícia começou a olhar o Sylvain mais de pertinho para saber por que ele fez isso, por que ele não foi. Pesquisando a geolocalização do telefone do Sylvain, minha gente, a polícia descobriu que ele estava perto da casa da Ghislaine no dia da morte dela. E ele falou que não estava. Ele falou que tinha pego o carro e tinha ido embora, 400 quilômetros. Só que não foi isso que o celular estava falando, não. Ele falou que estava em casa, mas não, ele estava perto.
Dias depois, a polícia foi atrás do Sylvain e ele foi preso, mas ele negava tudo. E continuaram interrogando. E daí falaram, mas cara, a gente sabe que a localização do seu telefone celular estava aqui perto da casa da Ghislaine. Por que você não fala a verdade? Foi então que ele decidiu contar o que ele sabia. Ele disse que realmente ele veio pegar o carro, só que quando ele chegou, ele viu que a Ghislaine já estava jogada no chão, morta e sem vida. Só que ele ficou assustado demais e decidiu não falar nada pra ninguém, porque senão ele seria o culpado. Então ele saiu correndo da casa e deixou tudo lá como se nada tivesse acontecido. Isso é bem suspeito, né, gente? Porque você faz uma coisa dessa e você não tem culpa no cartório. A polícia começou a descobrir vários podres dele. E um outro podridão que eles descobriram do Sylvain é que a filha mais nova, ela foi pro interrogatório e a polícia começou a falar do Sylvain e tal, e ela soltou a bomba. Ela disse que esse cunhado dela, né, ela com 17 anos, ele com 46, ela passou um período na casa dele, porque ela estava estudando numa escola próxima, e a irmã mais velha acolheu ela na casa dela, então ela estava morando com a irmã mais velha e com o Sylvain, o cunhado, e os dois, o Sylvain e essa menina de 17 anos, estavam tendo um caso, entendeu? Estava tendo um caso ali, o Sylvain gostava muito dessa cunhada, os dois estavam tendo esse caso aí, mas ninguém sabia. Até então a polícia imaginou que se talvez a Ghislaine tivesse descoberto alguma coisa desse sentido, que esse cara tava traindo a irmã com a outra, talvez isso seja a causa da morte dela, né? O Sylvain deveria ter feito isso pra calar a boca dela. Conversando com o Sylvain, ele agia normalmente, gente. Ele falava pra polícia que não tem nada a ver, eu saía com ela mesma, eu gostava da minha cunhada de 17 anos, ela era menor de idade, mas não tem nada a ver, era amor de verdade, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mesmo assim, esse cara ficou preso porque era muita coisa estranha contra ele. O julgamento desse cara aconteceu em outubro de 2014. Em julgamento, o Sylvain, ele não convenceu ninguém. Ele só negava, falava que não, ficou nervoso, xingou todo mundo no dia de julgamento, mas ele só falava mentira. A pena desse cara veio e ele pegou 18 anos de prisão fechada. Ele não curtiu a ideia e pediu um segundo julgamento. E esse segundo julgamento, ele aconteceu em setembro de 2015. E agora, minha gente, pasmem, porque mudou a pena. Ele tinha pego uma pena aí de 18 anos do primeiro julgamento, mas no segundo não tinha novas pistas, não tinha novas informações. Os advogados do Sylvain foram bem inteligentes, eles falaram da arma do crime que nunca foi encontrada. O Sylvain, ele era tapado demais, era burro, ele não seria capaz de deixar uma cena de crime sem erro. Então, os advogados usaram isso. O cara é muito burro, ele é muito tapado, ele faz umas coisas sem noção. Ele não seria capaz de matar a Ghislaine. Com certeza ele ia deixar rastros, não foi ele. Como tem esse lance de dúvida, o juiz decidiu liberar o Sylvain. E hoje em dia esse cara está vivo, pois não tem provas suficientes para condenar o Sylvain. Ele saiu do segundo julgamento pela porta da frente. Aí eu te pergunto, falta mesmo provas contra o Sylvain? Existe dúvida para você que ele matou a sogra? E se não foi isso o Sylvain, quem que matou a Ghislaine? Minha gente, às vezes é na família, nas pessoas mais próximas, que se encontram as piores pessoas, que fazem coisas horríveis, falta de respeito, não tem esse lance de amor, de carinho, e essas pessoas às vezes matam. Esse foi o nosso caso de hoje, um caso aí pra gente começar a repensar, ver como as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém. Abre seu olho, cuide da sua segurança, porque ninguém vai fazer isso no seu lugar. Muito obrigada pela sua presença até aqui. Não esquece de curtir, compartilhar, deixa o seu like, que isso ajuda muito o canal. Até o próximo vídeo e vamos continuar firme e forte aqui nos Crimes Franceses. Obrigado pela sua presença. Tchau, tchau!